Vamos aprender pães recheados e vários jeitos de enrolar, pães doces e salgados. Vamos aprender? Hoje o nosso vídeo vão ser pães recheados. Eu vou deixar no fim desse vídeo 2 vídeos dessa massa. Um feito igual esse, que é com a fermentação natural, e o outro, para quem não tem o fermentinho natural, com o fermento biológico seco, tá? E essa minha massa, ela é super versátil. Você pode fazer várias coisas com ela. Hoje os meus pães vão ser recheado doce e recheado salgado, e eu vou usar a mesma. Então, para o salgado, eu tenho frios com tomate, tenho frango. Eu já tenho vídeo aí mostrando como eu já deixo esses frango tudo porcionado, congelado, para nesses momentos eu não precisar ficar fazendo frango às pressas. Tenho carne moída com queijo e os doces eu tenho goiabada cascão cremosa e tenho doce de leite com coco. Inclusive esse daqui, meninas e meninos, né? Quem for fazer, eu tive uma grata surpresa, porque eu comprei só vendo que ele era sem amido, né? E ele é delicioso. Então, eu vou começar aqui a fazer e vou mostrando aos poucos para vocês. Eu estou, pessoal, na pia da minha garagem, tá? Então, por isso, alguns barulhos. Porque tem alguns vizinhos em fase de construção. Nós aqui também estamos construindo. Então, às vezes, vocês vão ouvir alguns barulhos, mas não tenho o que fazer. Eu começo aqui, ó, porcionando a minha massa só para abrir. Mas como é para minha casa, eu porciono assim, ó, meio no olho. Eu não fico pesando, tá? Eu não peso. Porciono ela assim, meio a olho. Vou voltar aqueles pedaços ali para dentro. E esse aqui, ó, eu vou começar com ele. E esse aqui nem vai ser recheado. Hoje é dia 8 de setembro. Então, ontem foi feriado e hoje a minha filha não teve aula. E sempre que ela tá em casa, ela gosta de cueca virada. Então, eu vou fazer cueca virada com esse aqui. Com esse pedaço. Nem muito, eu vou fazer umas 10. E geralmente a cueca virada, depois a gente passa leite condensado e coco. Mas como a minha filha não gosta, ela só gosta da massinha frita, então vai ser só frito, mas eu mostro pra vocês como vai ficar. Eu tenho cilindro, pessoal. Eu vou passar só algumas vezes pra vocês verem, pra não ficar barulhão, tá? Mas eu vou passando até essa massa começar a fazer bolhas. Quem quiser saber mais sobre esse cilindro, eu já tenho vídeo no canal falando sobre ele. E a massa é assim, você vai passando e vai pondo um pouquinho de trigo nela assim por cima, para ir repassando. E você vai fazer isso até ela fazer bolhas. E se você não tem o cilindro, você pode fazer o mesmo com um pau de macarrão ou até mesmo com uma garrafa. Aqui eu estiquei a massa, ó. Agora você vai cortar o tamanho que você quiser. Eu gosto de cortar assim pequenos, porque eu gosto, quando eu vou fritar as coisas por imersão, eu gosto de fritar em panelinhas pequenas, porque eu acho que assim gasta menos óleo, né? E como aqui nós não temos o hábito de reutilizar o óleo, depois eu só, faço sabão, mas eu não fico reutilizando para frituras várias vezes. Então, eu prefiro usar de menos. Aqui eu cortei, ó, depois eu venho e faço um cortinho assim no fundo. E depois, a ponta, você pode fazer tanto com a de cima quanto a de baixo, ó, mas eu pego a ponta de cima e coloco pela frente. Se a daqui foi pela frente, a de cima aqui vai por baixo. Daí ele fica assim, tá vendo?
Então, indiferente se for a de cima ou a de baixo primeiro, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu vou pegar de cima primeiro, ó. De cima pela frente. Então, a de baixo vem por trás, ó. Tá vendo? Então, indifere qual que você pega, mas o processo é o mesmo. O processo é o mesmo, ó. Se uma veio pela frente, a outra por trás. Pra ficar assim, ó. Enrugadinho assim. Tá bom? Então, eu vou fazer essas daqui assim. Já mostrei pra vocês certinho, né? Pro vídeo não ficar muito longo. E depois eu volto já com a massa aberta. Porque eu abri aí, é você que vai abrir, né? Pra gente rechear. Olha, como esses são fritos, eu acabei de fazer e eu já vou fritar. E eles incham, cresce. Se você for assar, porque não quer, não gosta de fritura, aí você tem que deixar eles crescer, tá? Mas se assim como eu, você for só fritar, você pode fritar. Eu vou dar para minha filha, porque ela vai começar a fritar pra gente e eu vou mostrar lá depois pra vocês. Enquanto isso, eu vou abrir mais uma massa. Abri a massa, ó. Esse eu vou fazer de doce de leite com coco. Então, aqui, o que nós vamos fazer? A gente vai passar como se a gente estivesse passando uma manteiga assim no pão, ó. Só que de uma forma mais generosa, vamos dizer assim, né? Eu gosto até de passar mais, né? Mas como hoje eu tô só com esse pouco do pote aqui, vou passar ele. Mas eu passo sempre assim uma camada grossa. Depois eu vou mostrar da goiabada, vocês vão ver. E aqui quando a gente tá passando, pessoal, é importante que lá, ó, a gente deixe mais ou menos uns 3 dedinhos de massa, que é para quando a gente enrolar, principalmente se for o recheio carne, essas coisas, eles enrolam junto. Aí para aquela parte poder colar depois. E aqui eu estou fazendo de doce de leite com coco e vou fazer de goiabada. Eles estão cremosos, mas que nem a goiabada. Se você quisesse colocar elas cubinhos de goiabada, com pedacinhos de queijo para ficar tipo Romeu e Julieta, poderia ser. Se vocês quisessem colocar cubinhos de banana e salpicar o açúcar e a canela, né, para quem gosta, pode fazer também, não tem problema nenhum. Pode estar fazendo. Pode você estar fazendo aquele creme inglês, né, que é a base de amido, gemas, você pode pôr também, que é o creme de confeiteiro. Uns falam creme de confeiteiro, outros falam creme inglês. Você pode usar também, não tem problema nenhum, tá bom? Então, aqui vai, o recheio é você que vai dizer qual você quer. E daí aqui, ó, a gente vai apenas enrolar, ó, como se fosse assim uma baguetezinha, vamos dizer assim, ó, tá? E você pode fazer de várias formas depois que você enrolou. Importante é aquela parte ali, ó. Deixa eu ver se tá dando. Essa parte aqui da cola ficar para baixo. Mas você pode cortar aqui no meio e depois dar tipo uma amassadinha e deixar como se fosse uma baguetezinha e só fazer uns cortinhos. Você pode cortar e deixar assim mesmo. Você pode cortar aqui, ó, com 3, 4 dedos e fazer ele pequenininho. Eu vou fazer tipo rosca. Então, eu vou usar aqui, ó, a minha forma de pudim. Tá vendo? E eu vou colocar aqui na minha forma de pudim. Essa aqui eu não untei porque ela é de teflon. Mas se a sua não for, eu vou fazer uma outra ali, eu vou mostrar pra vocês. Quando não é de teflon, ó, a gente unta, tá? Eu enfarinhei, passei o óleo e depois passei a farinha. E aqui, ó, vou colocar vocês bem aqui em cima agora pra ver. Tá vendo como ficou? Agora eu venho e dou uma apertadinha assim, ó, em cima dela, de toda ela. E aqui, se você quiser também depois fazer uns cortinhos, você pode, mas não nesse momento.
no momento em que a gente for assar, tá? Então, essa aqui é de doce de leite com coco. Aqui ela já começou a fritar, ó. Tem que ser óleo por imersão, tá? Aí você coloca, é igual fritar pastel. Coloca e vai fritando. É igualzinho. Aqui a nossa diferença é que nós vamos tomar agora no café da manhã. Então, a gente vai tomar ele assim mesmo, sem nada. Mas o pessoal ou faz uma calda de açúcar e passa, ou coloca leite condensado e coco por cima. Mas não tem segredo, é só isso. Então, esse outro aqui, nós vamos fazer ele de goiabada. Essa goiabada é deliciosa também, gente. Vocês acharem aí essa marca, ó, Halston, não sei se é assim que fala, mas tudo deles também é bem gostoso. E eles têm a goiabada normal também, não é só a cascão, porque a cascão, ela vem com uns pedacinhos dentro, tá? Quem gostar mais daquela cremosa, eles têm também. Então, aqui, ó, esses pães, pessoal, quem me acompanha aí no meu canal sabe que eu faço, eu asso tudo bonitinho e depois eu congelo. E quando eu vou comer novamente, eu tiro, deixo descongelar e daí eu dou uma aquecidinha ou no forno ou no micro-ondas. Porque como ele estava congelado, vamos dizer assim, essa goiabada ela vai estar lá dentro e tudo, mas ela vai estar meio durinha lá dentro, né? E quando você dá essa aquecidinha, além do pão parecer que você acabou de fazer, que tá fresquinho e tudo mais, essa goiabada ela volta a ficar derretida. Então, assim, fica maravilhoso, tá? Então, eu sempre faço essa quantidade de pão, o pão caseiro normal, que vocês vão ver aí na receita que eu passei. Eu sempre faço uma quantidade grande de pães. Inclusive, eu fiz, acho que tá com uns 10 dias mais ou menos, eu fiz. Só que daí acaba que eu vou na casa de alguém e levo, recebo visita e come. Então, acaba que eu precisei fazer mais, né? E aqui é a mesma coisa, ó. Vou enrolar do mesmo jeitinho, ó. Pães recheados, pessoal, vocês não precisam deixar ele dobrar de tamanho para assar, tá? Você pode deixar ele crescer aí uns 30% só e assar. Se você deixar ele dobrar de tamanho, não é que tem problema, não tem problema nenhum. Mas eu, particularmente, acho que quando você deixa ele dobrar de tamanho, ele acaba o recheio meio que sumindo lá dentro, entendeu? Aí, por isso que eu deixo ele crescer menos, tá? Esse meu aqui ainda é um pouco demorado, porque é uma fermentação natural. Mas os que são fermento normal, eles crescem mais rápido. E agora eu vou abrir os salgados. Esse aqui eu vou fazer o de frios. Vou tirar essa pontinha aqui, ó, que ficou um pouquinho maior aqui, pra ele dar uma igualada, né? Eu vou pegar o meu frios aqui, ó, e vou colocar. Esse aqui é o que a gente mais precisa ter aquele cuidado que eu falei, de não chegar até lá ao fim, tá? Aqui no começo não tem problema nenhum, pode chegar certinho aqui no começo. É mais pra hora da gente enrolar mesmo. Ele não chegar, ele ter aquela pontinha por baixo, né? Aqui hoje eu coloquei tomate, orégano, mortadela e mussarela. Era de rodelinha e eu peguei e cortei, tipo, fazendo cubinhos, né? Mas era aqueles fatiados, tá?
Quem quiser, antes de pôr esse recheio, pode pôr na massa, embaixo, um pouco de mostarda, ketchup, sabe? Passa na massa assim, mostarda, ketchup primeiro, um requeijão. Pode pôr, não tem problema, tá? Tem vezes que eu coloco. É que eu assim, como eu faço praticamente essas coisas, gente, a cada 10 dias eu faço aqui em casa, tudo. Porque o que acontece? A minha filha, ela vai comigo pro Pilates. Então, ela sai do Pilates, ela tem que ficar lá me esperando por 1 hora até que eu saia do meu gap. Se eu for comprar lanche para ela todo dia, me sai muito caro. Então, eu faço essas coisas assim e ela leva. Sem contar que quando nós estamos fazendo, a gente sabe o que a gente está colocando, como está sendo feito, né? Aqui na assadeira, ó, essa eu não passei óleo, não passei nada. Só tô salpicando assim um pouco de trigo. E daí eu vou cortar agora eles e vou colocar ali. O cortar vai ser do tamanho que você quiser. Eu gosto de cortar mais ou menos assim com os 3 dedos, ó. O importante é que você corte sempre basicamente do mesmo tamanho, para que quando for assar, eles assem ao mesmo tempo. Porque se você corta um muito grande, um pequeno, aí o que acontece? Quando você for assar, um vai ficar duro, né? Porque vai ficar meio que passado, vamos dizer assim. E o outro pode ficar cru, porque você cortou muito grande. Então, não precisa ser simétrico, né? Mas procuramos cortar todos do mesmo tamanho. E aqui agora eu só tô colocando ali na minha assadeira, colocando com um espacinho, porque como eu falei para vocês, nós não vamos deixar fermentar de dobro, mas vamos deixar fermentar. Ó. E daí a gente vai deixar crescer e vai assar também. E pães e salgados recheados, ao contrário do pão caseiro, que eu falo para vocês que eu coloco sem pré-aquecer, esses eu coloco no forno pré-aquecido, todos os pães recheados que eu vou fazer, sejam eles grandes, pequenos, doces ou salgados, eu pré-aqueço a 250 graus. Porque como a massa é fininha, é só em volta, eu não quero que essa massa fique dura. Tá um vento aqui na minha cidade, tá vendo essas coisas, pessoal? Tudo coisa caindo na rua. Como eu tô na garagem, fica bem visível, né? Eu vou usar essa colher aqui, pessoal, que tá, né, com o temperinho, mas porque é pouco requeijão. Teria até que ter mais, mas eu vou me virar com esse que tem. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço usando requeijão, a mostarda. Então, como eu tenho pouco, ó, eu vou dar uma passada como se fosse manteiga, assim, só no meio, assim, ó, tá vendo? Mas geralmente eu gosto de passar, pessoal, em tudo, tá? É que hoje eu tô com um pouquinho requeijão. Isso é pra quem gosta. Não gosta, não faz. Outra coisa que eu ia falar pra vocês. Não ficar preso em formatos, tá? Essas daqui que eu estou fazendo. Dei um pause, pessoal, porque daí até o cachorro começou a latir, aí não dá, né? Então agora aqui, ó, mostardinha, ó. Esse aqui eu vou fazer o de frango, tá, pessoal? O que eu tava falando? Os mesmos modelos que eu estou fazendo os salgados, você pode fazer doce. E daquela mesma forma que eu fiz os doces, que eu enrolei e coloquei na forma de pudim, você pode fazer os salgados também, tá? Não tem nenhuma regra. Ah, só pode desse jeito aqui. Não tem nenhuma regra, tá bom? Ó, inclusive, aquele queijinho que tinha saído ali, ó, eu coloquei aqui, vou colocar aqui, não tem problema nenhum. Esse aqui eu vou enrolar feito um caracol, pessoal.
como se fosse rosquinhas pequenas. Filha, abaixa o som um pouco, por favor. Tá ouvindo aqui. Aí, pessoal, eu vou, ó, rechear bem, né? Deixando sempre os cantinhos, igual eu falei, porque nós vamos enrolar. Então, a gente sempre deixa os cantinhos. Esse frango aqui, hoje, ele tá assim, bem soltinho. Mas poderia ser o frango cremoso que nós temos aí já no nosso canal. Aí nós temos uma receita de frango cremoso, que é um frango que fica bem delicioso em empadão, essas coisas assim, sabe? Então poderia ser também. Deixa eu lavar minha mão aqui. Aí agora aqui, ó, vou enrolar ele normalmente, ó, vai enrolando. Perdoa, viu, pessoal, o barulho, mas é que tô aqui na rua, né? Aí não tem o que fazer. Não dá pra mim ali mandar o povo ficar quieto, o cachorro ficar quieto. Tô aqui na garagem, então vocês vão perdoando. Aqui, pessoal, eu vou cortar tipo um caracol. Vou tirar essa pontinha aqui, ó, que ela tá praticamente sem recheio. Amasso ela com o outro que vai na carne moída. E eu vou cortar assim, ó. De uns 2 dedos mais ou menos, tá? Ó. Corta aí do que deu uns 2 dedos. E depois a gente vai colocar ela pra cima. Aí por isso que quando ela crescer e ela assar, ela vai parecer um caracol, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como eu vou colocar. Deixa eu só ver se eu acho um espaço aqui. Ó. Então eu pego aqui, ó, e vou colocando de assim e dando uma apertadinha assim, ó. Ó. Pego aqui, coloco de assim e dou uma apertadinha assim, ó. Tá vendo? Ó. Vou fazer isso com todos eles. Vou dar uma paradinha que a minha vizinha tá conversando e depois eu mostro o final. Mas é isso aí que a gente vai fazer. Olha só, pessoal, como fica, tá vendo? E você poderia perfeitamente ter feito a de frios, a de doce de leite, fazer a de carne moída. Não tem regra, pessoal. Vocês podem modelar como quiser. Essa é a nossa de frango, caracóis de frango. E essas também eu faço o mesmo processo de congelamento, viu, pessoal? Espero depois de assado, tá? Espero esfriar totalmente. E depois eu pego, coloco em saquinhos, congelo. E quando vou comer, aqueço no air fryer, no forno, no micro-ondas. Agora o de carne moída, ó, eu vou fazer como se fosse uma baguetezinha. Acho que eu levei pra cozinha já a minha colher, pera lá. Eu vou enrolar ela como se fosse uma baguetezinha. Colocar metade aqui, porque eu vou fazer essas duas de carne moída. E depois, na hora de levar pra assar, eu vou fazer uns cortes nela, tá? Isso na hora de levar pra assar. E aqui, ó, só pra vocês verem que nada altera, você pode fazer isso se você quiser ou não, em cima ou embaixo. Quem quiser colocar uma maionese também pode pôr, não tem problema nenhum. Aí aqui eu enrolo assim. Vou pôr na minha assadeira. Gosto sempre de dar uma amassadinha nele assim, ó. Sempre gosto de dar essa amassadinha, pessoal.
E vou fazer o mesmo com a outra. E como eu disse para vocês, vocês podem escolher o recheio que quiser, o formato que quiser. Podem fazer com antecedência, igual eu faço para congelar, como podem fazer para vender. Só que daí para vender, vocês vão ter que pesar a massa, tudo certinho, por questão de cálculo, né? Eu aqui não peso e faço tudo muito à minha maneira, ao meu modo, vamos dizer assim, né? Porque é só para minha casa, para os meus amigos, para as pessoas que eu recebo aqui. Nesse aqui eu não vou colocar ketchup e mostarda, tá? Então, pego aqui uma beirinha, ó, puxo lá pra cima, ó, e enrola, sempre deixando aquela pontinha lá pra gente colar. Dou a minha apertadinha. Se você quiser assar ela sem fazer nenhum rachinho, você pode fazer, mas eu na hora de assar vou fazer uns cortinhos assim nela. Eu vou mostrar pra vocês também como eu faço, tá? Me perdoem novamente pelo barulho. Vou mostrar pra vocês onde estamos aqui. É minha garagem, ó. Estamos mexendo com construção. E daí aqui, ó, meu portão, e meu portão é aberto. E ó, aqui, ó, nós estamos aqui nessa pia aqui, ó, como tá pertinho, tá vendo, ó? Ali tá a minha pia e aqui tá o meu portão. Aí por isso todo esse barulho. Então assim ficaram os caracóis de frango, os pãezinhos de frios, a rosca de doce de leite com coco, a de goiabada e a de carne moída. Agora eu vou tampar ali, ó, com aquela toalha e vou deixar crescer para assar. Deixei aqui, ó, cobertinho, pessoal. E daí assim, igual eu falei para vocês, esses a gente não precisa esperar dobrar de tamanho. A gente viu que ele fermentou, já tá bom. Então, ó, eu vejo que ele tá bem fofinho. Vejo que ele cresceu um pouco, ó, aumentou um pouco o tamanho. Então, eu já vou assar. Eu vou começar assando pelas roscas, ó, bem fofinha mesmo. E depois eu vou colocando, como o meu forno é pequeno, eu vou colocar as duas primeiro, depois as outras, como são redondas e grandes, eu vou ter que colocar de uma em uma. Mas vou começar por esses dois. Depois eu volto mostrando aqui pra vocês como tá tudo, tá? Então, forno pré-aquecido, a 250 graus, porque é massa fininha. E você, se o seu cabe mais, você pode pôr, mas o meu eu vou colocar assim de um em um. Outro detalhe que eu esqueci de falar, pessoal, tem pessoas que agora, neste momento, quebram uma geminha e coloca e passa por cima, pincela. Eu não gosto da cor de gema, não costumo usar. Então, eu deixo o meu na cor de pão mesmo. Eu vou deixar ele dourar normalmente. Mas quem quiser pincelar a gema, é só usar só a gema, quebrou, bateu com um garfinho, pincelou delicadamente com um pincel e levou pro fogo, pro forno. O meu, eu vou levar assim. Ó, esse aqui, lembra que eu falei que eu ia fazer cortes? Então, tanto você pode fazer como não. Aí você pega uma faquinha ou uma gilete, tem um pessoal que já tem uma gilete própria para isso, né? E faz os cortinhos, ó. E você pode fazer também com tesoura, caso queira, tá? Eu vou fazer em um pão, eu vou fazer cortinhos e no outro não. Só para vocês verem que é só para efeito de como vai ficar, mas não muda em nada. Ó, aqui eu fiz então, ó, 4 cortinhos e aqui eu não fiz nada. Aqui já tá assadinho as doces, ó. Aqui as de franguinho. Agora eu vou colocar aquelas. E ficou assim, ó, pessoal. Que lindos. Deus abençoe sempre.
Beijo no coração e até o próximo vídeo.